1. Já foi referido anteriormente qual o número e as diferenças que ocorrem no elemento deliberativo e supremo de um regime, na organização das magistraturas e dos tribunais, e quais os modos que melhor se adequam a este ou aquele regime. Foram referidas também as origens e quais as causas da corrupção e da preservação dos regimes. Mas como existem várias formas de democracia, assim como de outros regimes, vale a pena examinar o que falta referir sobre cada um deles e atribuir a cada forma o modo de ordenação que lhe é próprio e conveniente. Além disso, é preciso examinar as combinatórias de todos os modos mencionados, pois o fato de os combinarmos 2 a 2 é que origina as afinidades entre diferentes regimes, de maneira que existem aristocracias oligárquicas e regimes constitucionais, um tanto democráticos. Pretendo, pois, referir agora as combinatórias que importa examinar, mas que ainda não o foram até ao momento. Por exemplo, seu elemento deliberativo e o que se refere às magistraturas devem ser organizados de modo oligárquico e os tribunais de modo aristocrático. Ou então se devemos organizar os tribunais e o elemento deliberativo de acordo com um critério oligárquico, reservando o critério aristocrático para as magistraturas, ou ainda se existe outra maneira de todos os modos próprios do regime não ocorrerem simultaneamente. Já tivemos ocasião de referir qual a forma de democracia que está talhada para este ou aquele tipo de cidade, e de modo semelhante, qual a forma de oligarquia que se adapta a este ou aquele tipo de massa popular, e qual dos demais regimes é adequado a este ou aquele tipo de cidadãos. Todavia, porque importa tornar claro não só qual das formas de regime é melhor para a cidade, mas também devem ser instituídas estas e outras formas de regime. Examinaremos com brevidade cada um destes pontos. Falemos então da democracia em primeiro lugar, com o que teremos oportunidade de nos referir ao regime oposto, a que alguns chamam de oligarquia. Para levar a cabo tal indagação é necessário estar de posse de todos os elementos que caracterizam a democracia e que parecem acompanhar os regimes democráticos. É a combinação desses elementos que suscita o aparecimento das diversas formas de democracia e que faz com que existam regimes democráticos de mais de uma espécie, e todos diferentes uns dos outros. São duas as causas que explicam a existência de uma multiplicidade de democracias. A primeira, já antes a indicamos, é a existência de diferentes tipos de facções populares. Com efeito, na massa popular aparecem os agricultores, os artífices e os assalariados. Ora, se os primeiros se juntarem aos segundos e os terceiros aos restantes dois, não só ocorre na democracia uma diferença para melhor ou pior, mas também uma alteração para um outro tipo de democracia. A segunda causa é a que há pouco referimos. Quando surgem combinadas as características que acompanham a democracia e que parecem ser os atributos próprios desse regime, as democracias ficam diferentes. Com efeito, uma forma pode ir acompanhada de menos atributos, outra de mais, e outra ainda de todos eles. Por conseguinte, é útil conhecer detalhadamente cada uma das características da democracia, já para estabelecer necessariamente a mais desejável, seja em vista de correções que se pretendam introduzir,
É natural que os instituidores de regimes procurem concentrar todos os atributos que estejam em acordo absoluto com o seu princípio fundamental, mas erram ao proceder assim, tal como já foi referido anteriormente, a propósito da preservação e da corrupção dos regimes. Falemos agora dos pressupostos da índole e dos fins da democracia. 2. O fundamento do regime democrático reside na liberdade, tal como se costuma dizer. Com efeito, dizem alguns que é apenas neste regime que se partilha da liberdade e que nisso consiste o fim de toda a democracia. Ora, um dos atributos da liberdade consiste em ser governado e governar em alternância. É por via disso que a justiça exercida com espírito democrático tem em conta uma igualdade segundo o número, e não segundo o mérito dos cidadãos. Se a justiça consistir na aferição numérica, então a massa popular seria necessariamente o elemento supremo do regime, e, quanto ao ato de decidir de acordo com uma maioria, seria esse o fim e o critério de justiça da democracia. Na verdade, há quem diga que cada cidadão deve possuir o mesmo que os restantes. O que acontece por via disso nas democracias é que os pobres são mais poderosos do que os ricos, pois são em maior número e o que prevalece é a opinião da maioria. Este é, por conseguinte, um sinal distintivo da liberdade que todos os partidários da democracia sustentam como regra determinante do regime. Outro sinal distintivo da liberdade é o fato de cada um viver como quiser. Nesse sentido, há quem diga que a ação da liberdade resulta dessa vontade, pois de fato é próprio do escravo não viver de acordo com a sua vontade. Esta é, portanto, a segunda regra determinante da democracia, e dela decorre a vontade de não se ser, na melhor das hipóteses, governado por ninguém. Ou então, se tal não for possível, ser governado por alternância. Este sinal distintivo contribui para a liberdade tomada em acepção igualitária. Uma vez colocados estes pressupostos, e sendo este o princípio da democracia, são de índole democrática os seguintes procedimentos: eleger todas as magistraturas de entre todos os cidadãos, governar todos a cada um, e cada um a todos em alternância, sortear as magistraturas ou na totalidade, ou então só as que não exijam experiência ou habilitação, não estipular qualquer nível de riqueza para se aceder às magistraturas, ou então estipular um limiar muito baixo, impedir que o mesmo cidadão exerça duas vezes a mesma magistratura, a não ser em raras circunstâncias, e apenas naquelas escassas magistraturas que não se relacionam com a guerra, reduzir ao mínimo o período de vigência de todas as magistraturas, ou então do maior número possível delas, atribuir a administração da justiça a todos os cidadãos escolhidos de entre todos, discernindo as questões em litígio, ou a maioria delas, e entre essas as mais importantes e decisivas, como sejam, por exemplo, as relacionadas com a fiscalização de contas públicas, com a Constituição e com os contratos do foro privado, depor a supremacia das decisões nas mãos da Assembleia, no tocante a todos os assuntos, ou aos mais importantes, não atribuindo qualquer poder às magistraturas, ou apenas para assuntos de pouca monta. De entre as magistraturas, o Conselho é de fato a mais democrática, mas será assim apenas onde não houver abundância de riqueza que permita remunerar todos os cidadãos. Com efeito, onde for possível remunerar todos os cidadãos, tal magistratura perde toda a sua força, posto que o povo
quando aufere de bons salários, acaba por chamar a si mesmo todas as decisões, tal como foi referido atrás no estudo precedente. É ainda de caráter democrático remunerar, de todo especial, todas as magistraturas, incluindo os membros da Assembleia e o corpo de juízes, ou pelo menos remunerar os magistrados, os tribunais, os membros do Conselho e as assembleias de caráter deliberativo, ou aquelas magistraturas onde é exigida uma refeição em comum. Para além disso, como a oligarquia se define pelos critérios de linhagem, riqueza e educação, as características da democracia parecem ser as contrárias destes, isto é, nascimento de baixa condição, pobreza e banalidade. Outro aspecto distintivo do elemento democrático é o fato de nenhuma magistratura ser vitalícia. E no caso de um determinado cargo ter resistido a uma antiga reforma, ser democrático o fato de se restringir o seu poder, fazendo com que a magistratura seja ocupada por sorteio em vez de eleição. São estes, por conseguinte, os elementos comuns aos regimes democráticos. É a democracia e o povo quem justamente mais parecem estar sintonizados com o sentido comum de justiça democrática, segundo o qual todos devem possuir o mesmo em termos numéricos. E o mesmo consiste precisamente no fato de os pobres não terem de modo algum mais poder do que os ricos, e de não serem eles a deter a autoridade exclusiva do regime, mas todos por igual em termos numéricos. Só assim se compreende, estamos em crer, que a igualdade e a liberdade sejam apanágio de um regime. 3. Na continuação do que ficou dito, surge-nos a dificuldade de como aceder à igualdade. Deve proceder-se a uma partilha das propriedades por forma a coletar os bens de 500 cidadãos e distribuí-los por 1000, e depois atribuir aos 1000 cidadãos um poder equivalente ao dos 500? Ou não deverá estabelecer-se desta forma a igualdade, mas sim, após a repartição acima descrita, tomar dentre cada um dos dois grupos referidos um número igual de cidadãos com autoridade para decidir em matérias de foro eleitoral e judicial? Será este o regime mais justo na perspectiva da justiça democrática? Ou não o será, mas aquele regime que se estabelece de acordo com o critério da multidão? No dizer dos partidários da democracia, o justo é a opinião da maioria. Os partidários da oligarquia, por seu turno, consideram justa a opinião dos que possuem a maior riqueza. Afirmam que se deve decidir de acordo com a grandeza da fortuna. Todavia, qualquer destas duas posições encerra desigualdade e injustiça. Com efeito, se a justiça depende da opinião de uns poucos, isso é tirania. Se um só indivíduo possui mais do que os outros que são ricos, então, de acordo com a justiça oligárquica, é justo que seja apenas ele a governar. Se, pelo contrário, a justiça depende da opinião de uma maioria, tomada em termos numéricos, essa maioria comete uma injustiça ao confiscar os bens da minoria rica, tal como tivemos oportunidade de referir anteriormente. Qual terá que ser, então, a igualdade em que ambas as posições estão de acordo? É o que importa examinar a partir do que uma e outra parte define como justo. Ora, qualquer das duas posições defende que deve prevalecer a opinião da maioria dos cidadãos. Admitamo-lo, então, mas não em todas as circunstâncias. Com efeito, uma vez que são duas as partes que formam a cidade, a saber, os ricos e os pobres,
Admitamos que aquilo que se decide, quer pelo acordo de ambas as partes, quer pela maioria, constitui o elemento supremo do regime. E se existirem opiniões opostas, que prevaleça a decisão da maioria que tiver o montante dos bens mais elevado. Tomemos o seguinte exemplo. Suponhamos 10 ricos e 20 pobres. Imaginemos que entra em confronto o parecer de 6 ricos com o parecer de 15 pobres, e que os 4 ricos que restam se aliam aos pobres, enquanto os restantes 5 pobres se juntam aos ricos. A decisão suprema deve caber então ao grupo cuja soma dos bens atinja, depois de realizada a soma individual das riquezas, o montante mais elevado. Se ainda assim subsistir um empate, a dificuldade é semelhante à que sucede hoje em dia, quando as assembleias e os tribunais se compõem de 2 partes equivalentes. Neste caso, recorra-se a um sorteio ou a qualquer outro procedimento do mesmo gênero. Ainda assim, mesmo sendo difícil descobrir a verdade acerca da igualdade da justiça, é todavia mais fácil alcançá-la do que convencer da sua importância os que podem abusar. Na verdade, os mais desfavorecidos tendem intrinsecamente a procurar a igualdade e a justiça, ao passo que os bem-sucedidos não revelam em face disso qualquer preocupação. 4. A melhor das 4 formas de democracia, tal como tivemos oportunidade de referir em anteriores considerações, é a que surge em primeiro lugar no ordenamento que fizemos dos regimes democráticos e, além disso, é a mais antiga entre todas. Designo-a de primeira no mesmo sentido em que é possível distinguir os diversos tipos de massa popular. Ora, sendo os agricultores a melhor facção popular, é preciso estabelecer uma democracia precisamente onde o grosso da população viver do cultivo das terras e da criação de gado. Com efeito, como não oferem de rendimentos avultados, não têm tempo para o ócio, nem podem também reunir-se em assembleia com assiduidade. Além do mais, como os agricultores e pastores carecem do indispensável, é natural que, onde não puderem auferir de grandes proventos com o desempenho das magistraturas, dediquem todo o tempo aos seus trabalhos, sem inveja dos haveres alheios, sendo-lhes mais agradável trabalhar do que exercer a cidadania ou assumir o governo da cidade. Na verdade, a massa tende mais para o ganho do que para as honras. A prova disso é o fato de se submeterem às tiranias de outrora e de se sujeitarem às oligarquias, desde que não sejam impedidos de trabalhar, nem despojados de nada, pois se uns enriquecem depressa, outros também não experimentam privações. De resto, mesmo se alguns alimentam ambições, o fato de decidirem sobre a eleição dos magistrados e a prestação de contas dos dinheiros públicos basta para os compensar da falta de protagonismo cívico. Com efeito, mesmo quando em determinados povos não participam da eleição dos magistrados, senão uns tantos escolhidos, à vez de entre todos, como acontece em Mantineia, os restantes dão-se por satisfeitos em exercer apenas a função deliberativa. Assim, devemos ter em conta que também esta disposição é de caráter democrático, como outrora sucedia em Mantineia. Por isso mesmo, em relação à democracia que acabamos de expor, são úteis as disposições que habitualmente se adotam no sentido de tornar dependentes de todos os cidadãos a eleição dos magistrados, a fiscalização das contas públicas e o exercício da justiça. Todavia, reserve-se o empenho das mais altas magistraturas
aos cidadãos elegíveis em virtude do grande montante da fortuna. Quanto maior for a fortuna, mais importante deve ser o cargo. Ou então, que se lhes reservem os cargos mais elevados, não por causa das propriedades, mas pelas capacidades requeridas para o desempenho da função. Governados desta forma, os cidadãos são necessariamente bem governados. Nessas condições, de fato, as magistraturas serão sempre desempenhadas pelos melhores com o beneplácito popular e sem que isso suscite qualquer inveja nas facções mais proeminentes. Além do mais, uma ordenação política assim estabelecida torna-se do agrado não só das facções, mas distintas, como ainda dos cidadãos que se destacam pela sua notoriedade. Na verdade, não tendo que ser governados por cidadãos de estatuto inferior ao seu, têm que governar com justiça, uma vez que o seu governo se encontra sujeito ao poder fiscalizador de outros. É de toda a conveniência, portanto, que os cargos governamentais se encontrem na dependência de outros cidadãos, por forma a evitar que cada governante faça aquilo que muito bem entende. De fato, a possibilidade de cada um agir de acordo com as suas veleidades não nos defende, de modo algum, contra o que há de iníquo em cada homem. É nesse sentido que surge aquilo que forçosamente mais vantagens acarreta para os regimes, que os cidadãos mais insignes governem de modo irrepreensível, sem que o povo se sinta em nada prejudicado. Que esta seja a melhor das democracias é evidente, como é evidente também a razão de o ser, o fato de o povo ser de uma determinada qualidade. Assim, com vista a estabelecer uma democracia rural, revelam-se de grande utilidade certas leis que outrora se instituíram em grande parte das cidades, tais como as que não permitiam a posse de terra para além de uma determinada extensão, ou que impediam que se possuísse propriedades situadas até uma determinada distância da povoação, o mesmo da cidadela, propriamente dita. Encontrava-se de igual forma legislado, em muitas cidades de outrora, a interdição da venda dos emparcelamentos primitivos. Há, aliás, uma lei que se atribui a Oxelo, que tem efeitos semelhantes, ou seja, proíbe hipotecar até uma determinada fração da terra que cada um possui. Hoje em dia, é necessário proceder a reformas constitucionais, de acordo com a lei que vigora em Áfites, tanto mais que ela se revela útil para o que abordamos neste momento. De fato, apesar de constituírem um grupo numeroso em que cada um detém uma ínfima extensão de terra, todos os habitantes cultivam a terra, sendo a riqueza aferida não em função de todas as terras possuídas, mas sim em função de uma divisão de lotes muito reduzidos. Até os mais carecidos excedem o censo mínimo. A seguir, a massa de agricultores, a melhor, é a dos pastores, que vivem dos seus rebanhos, mantendo muitas afinidades com a classe agrícola. Uma população como esta, além de ser fisicamente saudável e habituada a dormir ao relento, está particularmente preparada para a vida militar. Pelo contrário, quase todas as restantes populações, a partir das quais se constituem as demais formas de democracia, são muito inferiores a esta, pois o seu modo de vida é na verdade inferior. A virtude nada tem que ver, de fato, com as ocupações a que se entrega a massa dos artesãos, comerciantes ou assalariados. Além do mais, devido às suas constantes deslocações ao mercado, à praça e à cidade, toda esta gente ligada ao pastoreio pode, a bem dizer, reunir-se com maior facilidade em assembleia.
Já os agricultores, por causa da sua dispersão pelas terras, não só não se juntam todos, como nem sequer veem qualquer necessidade de reunião. Aliás, onde a disposição do território é de tal forma que o solo arável se encontra muito distante da cidade, podemos facilmente estabelecer uma democracia e um regime constitucional propícios, uma vez que a população tem que estar ligada à terra. Mesmo numa democracia, com uma massa considerável de gente dedicada ao comércio, é indispensável evitar que se realizem assembleias sem a participação da gente ligada à lavoura. Acabamos de referir, pois, de que modo deve ser estabelecida a melhor e a primeira das formas de democracia, além de ficar claro o modo de estabelecimento das demais, uma vez que se desviam gradualmente da forma mais excelente, sendo o povo de qualidade cada vez mais inferior. Quanto à última forma de democracia, pelo fato de todos participarem dela, nem toda a cidade está disposta a admiti-la, nem sequer é facilmente mantida se não estiver bem ordenada pelas suas leis e costumes. Na verdade, grande parte das causas que suscitam a desagregação deste como de outros regimes já foram quase todas expostas anteriormente. Para se estabelecer uma forma de democracia como esta e tornar o povo mais forte, os dirigentes costumam recorrer ao ajuntamento maciço de gente e conferir o direito de cidadania não só aos filhos legítimos, como também aos bastardos e aos descendentes em que um dos progenitores, pai ou mãe, detém o estatuto de cidadania. Ora, não há dúvida de que uma população como esta está mais talhada para essa forma de democracia. De resto, os demagogos costumam proceder, do modo já exposto, para estabelecer o seu regime. Importa que o aumento de população não atinja o ponto em que a massa exceda o número dos cidadãos notáveis e da classe média. Se ultrapassar, fomentará a desordem no regime e fará com que os notáveis se insurjam com mais vigor contra tal estado de coisas e dificilmente suportem a democracia. Foi essa a causa da revolta na cidade de Cirene. Com efeito, o mal irrelevante passa despercebido, mas quando cresce, salta mais à vista. Para esta forma de democracia, afiguram-se igualmente úteis as medidas tomadas em Atenas por Clístenes, quando reforçou a democracia, e em Cirene pelos instituidores democráticos. Criar mais tribos e frátrias e mais numerosas, concentrar os ritos privados, reduzindo-as a poucos e tornando-os comuns a todos os cidadãos. Empregar todos os recursos para que todos os habitantes se casem entre si, rompendo vínculos antigos. Além do mais, as disposições tirânicas são apropriadas ao espírito democrático. Refiro-me, por exemplo, à insurreição dos escravos, que em certa medida poderá ser útil à democracia, mulheres e crianças, e ao tolerar o modo de vida que cada um quiser. São muitos os que desejam um regime desta natureza, pois, na verdade, para esses cidadãos, é mais aprazível um viver desordenado do que um viver sensato. 5. A principal função do legislador e dos que pretendem edificar um regime democrático não se reduz apenas em estabelecê-lo, mas também em preservá-lo. Com efeito, qualquer que seja a sua índole, não é muito difícil fazer durar um governo por 1, 2 ou 3 dias. Ora, tendo em conta o que teorizamos anteriormente acerca dos meios de preservação e das causas de degradação dos regimes, importa estabelecer medidas que conduzam à sua consolidação, precavendo-nos contra os fatores de dissolução e aplicando leis, sejam elas
não escritas ou escritas, que contemplem o mais possível os modos de preservação do regime. Nesse sentido, não se pense que é democrático ou oligárquico aquilo que faz com que uma cidade seja governada mais democraticamente ou mais oligarquicamente, mas sim aquilo que contribui para que uma cidade seja governada por mais tempo. Hoje em dia, os demagogos, para agradarem ao povo, confiscam bens com muita frequência por via judicial. Os cidadãos que zelam pelo seu regime devem opor-se a tal estado de coisas, promulgando leis no sentido de impedir que nada do que pertence aos condenados reverta em favor do domínio público ou em favor do erário comum, mas seja considerado propriedade sagrada. Desta forma, os réus não deixarão de ser menos precavidos. Com efeito, o castigo será semelhante em qualquer dos casos. Nem a multidão, por não tirar daí qualquer proveito, ditará tantas condenações contra os acusados. Além disso, devem ser reduzidas ao mínimo as ações judiciais públicas, dissuadindo os caluniadores mediante penas pesadas. É certo que não são os populares, mas sim os notáveis, que costumam ser mais atingidos por processos judiciais. Todavia, importa que todos os cidadãos sejam benevolentes para o regime, ou pelo menos que não se considerem hostis aos que detêm o poder. Dado que nas formas extremas de democracia a população é numerosa e se torna difícil reunir em assembleia cidadãos não remunerados para o efeito, e como o fato de os remunerar sem que haja recursos para o fazer colide com os interesses das classes mais elevadas. Com efeito, essa remuneração é feita à custa de cargas tributárias, expropriações e decisões judiciais iníquas, procedimentos que contribuíram para a queda de muitas democracias. Então, quando não se dispõe de recursos, deve-se convocar poucas assembleias e deve-se formar tribunais com muitos cidadãos. Mas durante poucos dias, a vantagem deste procedimento reside no fato de os ricos não terem receio de incorrer em despesas, mesmo se não forem eles, mas sim os pobres, quem beneficia pecuniariamente da função de julgar. Outra vantagem é os processos judiciais correrem muito melhor, pois os ricos nunca desejam ficar muito tempo afastados dos seus negócios particulares, mas só então dispostos a fazê-lo por pouco tempo. Quando há recursos, nunca se proceda como os demagogos hoje em dia, que distribuem os excedentes da riqueza tributada por todos os cidadãos, sem entender a que os pobres, mesmo quando recebem, voltam sempre a ter as mesmas privações. Ir em socorro dos pobres, deste modo, é como encher um barril furado. O verdadeiro democrata deve preocupar-se, contudo, em que a massa popular não viva numa penúria excessiva, já que essa é uma das causas da perversão das democracias. É preciso arquitetar um modo de tornar a prosperidade duradoura. E como isso também traz vantagens aos ricos, convém que seja distribuído pelos pobres o produto coletado das receitas públicas, de preferência, se essa coleta permitir a aquisição de um terreno próprio, ou, se não for este o caso, de uma ocupação no comércio ou na agricultura. E mesmo que não seja possível reverter o produto dessa coleta em favor de todos, pelo menos que seja repartida por uma tribo ou outra parte qualquer da cidade. Assim, durante esse tempo, os ricos contribuirão para as assembleias indispensáveis, com a quota pecuniária necessária, e ficarão libertos de ocupações públicas dispensáveis. Foi com medidas deste gênero que os governantes de Cartago conquistaram a amizade do povo. Na verdade, ao enviar constantemente gente do povo
para as suas colônias enriqueciam a massa popular. É próprio de uma classe superior, hábil e inteligente, tomar a seu cargo a causa dos pobres, facultando-lhe os meios para se entregarem a um trabalho. É boa ideia imitar o procedimento dos tarentinos. Com efeito, estes, partilhando com os pobres o usufruto das suas propriedades, conquistaram o beneplácito da multidão. Além disso, trataram de instituir todas as magistraturas, segundo 2 procedimentos, umas por eleição, outras por sorteio. As magistraturas sorteadas foram implementadas para que o povo tomasse parte nelas. As magistraturas por eleição, para que o povo fosse melhor governado. Aliás, este modo de atuar pode ser alcançado fazendo participar da mesma magistratura cidadãos nomeados por sorteio e por eleição. Com isso fica referido o modo como devem ser instituídas as democracias. 6. A partir do que atrás ficou exposto, quase se torna evidente o modo de proceder em relação às oligarquias. Assim, cada oligarquia deve ser estabelecida a partir dos elementos contrários aos que cada tipo de democracia que lhe corresponde de modo oposto, por forma a que a mais moderada e a primeira das formas de oligarquia é precisamente aquela que mais próxima está do regime chamado constitucional. Nesta forma de oligarquia, as propriedades devem estar divididas em 2 tipos, sendo umas menores e as outras maiores. Menores as que se requerem para tomar parte das magistraturas imprescindíveis, maiores para participar das magistraturas supremas. Aos que possuem o montante da fortuna estipulado, deve ser permitido tomar parte do governo da cidade. Mediante esse montante, faremos aceder a massa popular às magistraturas de tal forma que os que detêm o poder sejam sempre mais fortes do que os que não participam dele. E dentro da massa popular, devemos associar ao poder os que pertencem à melhor parte do povo. A forma de oligarquia que se segue deve ser estabelecida de modo semelhante, mas reforçando um pouco as exigências. No que respeita à forma oposta à última espécie de democracia, isto é, a forma mais autoritária e tirânica das oligarquias, quanto mais perversa ela for, mais vigiada deve ser. Com efeito, tal como um corpo muito saudável e as embarcações bem equipadas para navegar resistem a um bom número de falhas sem que sobrem por causa disso. E sabendo que os corpos enfermos e as embarcações mal acondicionadas e com má tripulação não podem suportar pequenas falhas, assim também os piores regimes necessitam de maior vigilância. É por isso que as democracias são salvas em virtude do que seu grande número de cidadãos, pois esse número substitui a justiça fundada sobre o mérito. Nas oligarquias, pelo contrário, é evidente que a preservação se deve à boa organização dos cidadãos. 7. Posto que são 4 os elementos que compõem a classe popular, a saber, agricultores, artesãos, mercadores e assalariados, assim como são 4 os ramos necessários à guerra, a saber, cavalaria, infantaria pesada, infantaria ligeira e marinha. Onde a região é apropriada à cavalaria, é mais natural instituir uma oligarquia forte, uma vez que a salvaguarda dos cidadãos depende desta força militar, além de que a criação de cavalos é mais adequada para os cidadãos que possuem grandes fortunas. Onde, por seu turno, a região é apropriada à infantaria pesada, deverá ser estabelecida a forma de oligarquia que vem a seguir, dado que a infantaria pesada é mais própria dos ricos do que dos pobres.
quanto à infantaria ligeira e a força naval, são classes inteiramente democráticas. Assim, nos tempos de hoje, onde quer que haja uma grande massa destes últimos tipos de classes, sempre que suceder uma sublevação, os oligarcas levam a melhor nessas lutas. O remédio para isto é conveniente, aprendê-lo dos generais adoptado a estratagema de combinar a cavalaria e a infantaria pesada com um contingente proporcionado de tropas ligeiras. Em contrapartida, também é verdade que por esse meio a massa popular acaba por vencer os ricos no decurso das revoltas, manuseando material ligeiro. Lutam muito facilmente contra a cavalaria e a infantaria pesada. Por isso mesmo, criar uma força desse tipo, no caso da oligarquia, é criar uma força contra o próprio regime. Como há diferenças de idade entre os cidadãos, sendo uns mais velhos e outros mais jovens, convém que nas oligarquias os pais obriguem os seus filhos a fazer exercícios de agilidade e destreza, enquanto são novos, de modo que ao sair da adolescência se encontrem aptos para esses exercícios. É preciso dar também a possibilidade à massa de participar do governo da cidade. Dar-se-á essa possibilidade aos que possuem um montante tributário fixo, como já defendemos atrás. Aos que, como sucede em Tebas, cessaram por um certo período a sua atividade manual, aos que, como acontece em Massália, são selecionados pelos seus méritos entre os membros da classe governante e os que não são membros. Além disso, no que respeita às magistraturas supremas, que têm de ser exercidas apenas pelos membros que compõem a classe governante, devem integrar também cargos públicos, a fim de que o povo nelas não participe de bom grado e, por outro lado, seja indulgente para com os governantes, na convicção de que estes têm de pagar um elevado preço pelo desempenho desses cargos. É conveniente que, ao iniciar as suas funções, os magistrados ofereçam magníficos sacrifícios ou mandem construir um edifício público, para que o povo, tomando parte dos banquetes e vendo embelezada a sua cidade com oferendas votivas e edifícios, se compraza com a permanência do regime. Por outro lado, os notáveis acabarão por ter também, por via disso, um monumento à sua generosidade. Todavia, não é deste modo que procedem os oligarcas nos dias que correm, mas precisamente ao contrário. Com efeito, como buscam as honrarias tanto quanto o lucro, podemos considerar esses regimes como democracias em escala reduzida. Com estas considerações, fica definido de que modo devem ser estabelecidas as democracias e as oligarquias. 8. No seguimento do que acabamos de referir, interessa-nos agora uma reta divisão das magistraturas, quanto ao número, natureza e competências, tal como já referimos anteriormente. Com efeito, sem magistraturas indispensáveis, é impossível existir uma cidade, assim como sem magistraturas que assegurem a boa ordem e a harmonia, é impossível existir uma cidade bem administrada. Além disso, é conveniente que nas cidades pequenas haja poucas magistraturas e nas grandes muitas, como já dissemos atrás. Não devemos ocultar que espécie de magistraturas podemos agrupar e que magistraturas devemos manter separadas. Ora, o primeiro dos cargos indispensáveis à cidade diz respeito à ágora, para a qual deve ser destacado um magistrado que supervisione os contratos comerciais e a boa ordem. Como é indispensável que em quase todas as cidades haja compra e venda, em vista das necessidades básicas recíprocas. Este parece ser o meio mais disponível para atingir essa autarquia que parece conferir unidade ao regime. Outro cargo indispensável que se segue
e que está muito próximo do primeiro, é o que visa cuidar do patrimônio público e privado das cidades, para que esteja em boas condições, preservar e reparar os edifícios em ruínas e a rede viária, evitar as disputas entre os cidadãos nestes domínios, e outras funções próprias do cargo. A maioria dá a esta magistratura o nome de administração urbana. A administração tem muitas seções nas cidades mais populosas, com cargos diferentes. Assim, por exemplo, os diretores de fortificações, inspetores de recursos hídricos e vigilantes portuários. Há também um outro cargo indispensável, e que está muito próximo do que foi referido ainda agora, posto que se ocupa das mesmas coisas, mas no campo, fora da cidade. Aos magistrados que o executam, uns chamam de inspetores do território, outros de inspetores florestais. São três, portanto, os cargos que se ocupam das funções que acabamos de referir. Todavia, a eles se junta um outro cargo para o qual são remetidas as contribuições tributárias da comunidade, e que os magistrados devem guardar e repartir pelas diferentes áreas administrativas. A esses funcionários chamamos de cobradores ou tesoureiros. Outro cargo é o dos magistrados, que tem de registrar os contratos privados e as decisões dos tribunais, assim como dar provimento aos processos judiciais e aos procedimentos de primeira instância. Em certos lugares, apesar de haver um magistrado supremo, esta magistratura também se divide por várias funções. Esses funcionários recebem o nome de notários sagrados, superintendentes e conservadores ou outras designações próximas. Depois destes, o cargo que se segue, e que é talvez o mais necessário, mas também o mais árduo, é o que diz respeito não só à execução das sentenças judiciais contra os condenados e os infratores fiscais, cujos nomes eram afixados em listas, como a custódia dos próprios prisioneiros, sendo um cargo tão penoso que, por suscitar a aminosidade dos populares, dele não se extrai senão um magro proveito. Ninguém aceita exercê-lo. Ou se alguém o aceita, ninguém o deseja desempenhar, em conformidade com a lei. Todavia, tal magistratura é indispensável, porque é escusado julgar para determinar os direitos de cada um, se o julgamento não for levado ao seu termo. Assim, se é impossível que uma comunidade exista sem essa magistratura, também o será se as sentenças não se executarem. Por isso mesmo, é melhor que para o desempenho deste cargo não haja apenas uma magistratura, mas que a desempenhem outros membros de diferentes tribunais. É conveniente também que se divida por vários funcionários a tarefa de publicar os nomes dos infratores fiscais. Além disso, é melhor que determinadas penas sejam executadas pelos próprios magistrados, especialmente pelos mais novos. E quando se tratar de magistrados em funções, que sejam uns a ditar a condenação e outros a executá-la. Por exemplo, os administradores urbanos executarão as sentenças judiciais dos inspetores do mercado, e outros executarão as sentenças ditadas por aqueles. Dessa forma, quanto menos os encarregados de executar as penas incorrerem em desdita diante do povo, melhor se cumprirá a execução dos julgamentos. Concentrar nas mãos dos mesmos a condenação e a execução judiciais é dar uma dupla razão para ser odiado, assim como fazer executar as sentenças pelos mesmos é fazer-se inimigo de todos. Em muitos lugares, a magistratura encarregada da custódia dos presos coincidia com a da execução das penas. Assim ocorre em Atenas, com a magistratura a que chamam dos 11. Por isso, é melhor dividir também esta magistratura, recorrendo
ao estratagema ateniense. Na verdade, não sendo esta magistratura menos indispensável do que a que vimos atrás, acontece que é frequentemente recusada pelos cidadãos condignos. Ora, não é seguro que homens sem escrúpulos controlem esta magistratura, tanto mais quanto são eles que precisam de ser vigiados, mais do que vigiar os outros. É por isso que não deve haver uma só magistratura destinada aos presos, nem que a mesma seja desempenhada pelos mesmos cidadãos. Uma tal tarefa deve ser confiada a grupos distintos de jovens, nos casos onde existem organizações de éfebos ou de milícias, e a magistrados designados rotativamente. Sendo estas magistraturas as mais indispensáveis, devem ser colocadas em primeiro lugar. Depois, devem estar as magistraturas, que não sendo menos indispensáveis, encontram-se no nível superior, pois requerem muita experiência e confiança no seu desempenho. A esta espécie de magistraturas pertencem os cargos relativos à vigilância da cidade, e todos os cargos relacionados com as necessidades da guerra, tanto em tempo de paz como de guerra. Faz falta não só um corpo de sentinelas que guarde as portas e muralhas da cidade, como também um grupo de funcionários encarregues do recrutamento e formação militar dos cidadãos. Assim, se em certos lugares são necessárias muitas magistraturas para prover a tudo isso, noutros lugares já são precisas menos, como nas pequenas cidades em que uma só magistratura basta para exercer todas essas funções. Chamamos generais e comandantes um chefe aos magistrados que exercem esses cargos. Quando existe cavalaria, infantaria ligeira, corpo de arqueiros e armada, a cada um desses ramos está destinada uma magistratura específica, cujos oficiais recebem o nome de almirantes, generais de cavalaria e generais de tropas ligeiras. No caso de se tratar de uma unidade pequena, os oficiais recebem o nome de capitães de mar, capitães de infantaria e chefes de esquadrão. E o mesmo se passa para as partes de cada uma destas unidades. O conjunto de todas estas competências constitui, contudo, o único gênero, os afazeres da guerra. São estes os aspectos que se referem à dita magistratura. Por outro lado, como determinadas magistraturas, se não mesmo todas, manejam avultados fundos públicos, é indispensável que exista uma magistratura encarregada de fiscalizar e contabilizar, sem que ela própria tenha um fundo de maneio. Aos funcionários deste gênero, uns dão o nome de fiscais, outros chamam-nos de auditores de contas, outros de revisores e outros ainda de inspetores do fisco, posto que há necessidade de fazer convergir todos os poderes do regime numa só autoridade. A par das magistraturas administrativas, existe uma autoridade suprema, sobre todas, que controla a decisão final, a implementação de uma medida ou a presidência de uma assembleia, onde a voz suprema é a do povo, porque é preciso uma autoridade que concentre a supremacia do regime. Em determinados lugares designam-se por consultores. Os magistrados que se ocupam dessas funções, dado que preparam as deliberações. Noutros lugares, onde a autoridade do regime está confiada ao povo, prefere-se chamar conselho. Estas magistraturas que acabamos de ver são, de certo modo, as magistraturas políticas. Uma outra espécie de cargos relaciona-se com o culto das divindades. O cargo dos sacerdotes, os encarregados de conservar os templos existentes e de restaurar os arruinados, e outros relativos ao culto das divindades. Pode acontecer que estas funções se encontrem nas pequenas cidades, concentradas nas mãos de uma única magistratura. Todavia, na grande maioria das cidades,
distribuem-se por múltiplos cargos, alguns deles independentes do sacerdócio, como é o caso, por exemplo, dos executores de ritos sagrados. Aos cidadãos do templo e dos administradores de bens patrimoniais religiosos. A esta magistratura segue-se a que se ocupa de todos os sacrifícios públicos que, por lei, não se encontram reservados aos sacerdotes, mas cuja dignidade advém do lugar de relevo que os cidadãos dela incumbidos ocupam na comunidade. Tal é o caso dos magistrados, a quem se dá o nome de arcontes, reis ou britanos. A bem dizer, as funções das magistraturas indispensáveis são recapituláveis do seguinte modo: assuntos religiosos, instituição militar, receitas e despesas públicas, com o ordenamento do mercado, da cidade, dos portos e do território, processos judiciais, registro dos contratos, execução das penas e custódia dos presos, apuramento das contas, revisão e inspeção dos magistrados fiscais e, por fim, deliberação dos assuntos de interesse comum. No que se refere, de um modo particular, às cidades onde se pode desfrutar o ócio e a prosperidade, e onde existe a preocupação com a boa ordem, é de todo o interesse criar cargos ligados à vigilância da conduta das mulheres, guarda das leis, vigilância da conduta dos menores, direção dos ginásios, assim como cargos que promovam recursos de ginástica, festivais dionisíacos e outros espetáculos do gênero. Posto que os pobres têm de recorrer às mulheres e aos filhos para os trabalhos servis, uma vez que não dispõem de recursos para ter escravos, é evidente que há determinadas magistraturas que não possuem qualquer finalidade democrática, como é o caso, por exemplo, das que se ocupam da vigilância das mulheres e menores. Ora, sendo em número de 3 as magistraturas de que dependem, em determinadas cidades, a eleição para os cargos supremos, a saber, os guardiães da lei, os consultores e o conselho. Temos, pois, que a primeira é de índole aristocrática, a segunda de índole oligárquica e a terceira de índole democrática. Eis, portanto, em traços gerais, tudo ou quase tudo o que há para dizer acerca de todas as magistraturas.